As imagens da agressão, a adolescente de 14 anos grita. Você vai parar comigo? Ela é agredida pelo padrasto. Tudo foi registrado pela irmã. O acusado foi indiciado por estupro. Polícia Federal finaliza inquérito sobre o rompimento da barragem em Minas Gerais e conclui: alto escalão da Samarco sabia de falhas na represa e ignorou os riscos. Pastora morre e outras 2 pessoas ficam gravemente feridas em acidente na rodovia do Contorno. A família voltava da igreja. Bandidos roubam carro e na fuga sofrem acidente. O veículo bateu num poste, numa casa, mas os criminosos conseguiram fugir. Depois de uma longa estiagem, chuva finalmente. Além do friozinho, o capixaba sente o alívio de um dia chuvoso. Os casacos ganharam a companhia dos guarda-chuvas. Suspeitos de envolvimento em morte de jovem em Vila Velha são detidos. O crime teria sido motivado por vingança. Soja, vilã ou heroína? Não adianta encher o carrinho de leite, carne e outros derivados da soja achando que é super saudável. O consumo deve ser feito com cautela. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. O flagrante da agressão. Padrasto é detido acusado de violentar jovem em Cariacica. Ele chegou a ameaçar a adolescente de morte. Toda a ação foi registrada com um celular. Veja na reportagem de Luciano Rosetti. A jovem de 14 anos grita tentando fugir do padrasto. Ai, meu braço! Tá doendo seu braço? Ai, meu braço! Tá doendo seu braço? Olha aqui pra mim. Você vai parar comigo? Eu não vou parar. Você vai parar ou não vai? Você vai parar ou não vai? Você vai parar ou não vai? Me solta, seu capeta! Vai, liga pra polícia, eu quero ver você preso! O homem de 33 anos chega a agarrá-la pelo pescoço e ela tenta se defender. Tá me ouvindo? Conversa fiel dos outros, né? Aqui em casa ninguém permite eu namorar. O vídeo foi gravado pela irmã da vítima de 19 anos na casa da família. O homem pede para a adolescente parar de gritar e faz ameaças. Garota, eu vou matar você. Se você não parar, eu vou matar você. Tá ouvindo? Agora você parou. Você parou não? Você não parou não? O agressor foi preso. Ele é apontado pela polícia não só pela agressão, mas por estupro também. Segundo a denúncia, ele abusava sexualmente da jovem de 14 anos. A irmã dela, de 19, já teria sido vítima do padrasto. Ela gravou o vídeo como prova do crime. Elas conseguiram gravar esse vídeo que demonstra que, a partir do conhecimento de que a polícia estava no caso, estava investigando essa denúncia grave, esse acusado passou a agredir a vítima dentro da própria residência. A irmã mais nova relatou para a mais velha que vinha sendo abusada e, a partir desse momento, houve uma similitude de situações, ou seja, porque a irmã mais velha, antes de sair de casa e constituir uma outra família, também tinha sido abusada pelo mesmo agressor, no caso aí o padrasto. Inicialmente ele nega as próprias agressões e, a partir daí, nós apresentamos o vídeo a ele. A prova é robusta, é uma prova que praticamente não permite uma contestação, então ele confessou as agressões, mas nega o abuso sexual. Mas nós temos outras provas, temos o próprio atendimento, o relatório psicossocial, temos o relato contundente das vítimas e acreditamos que realmente ele é o autor, razão pela qual ele será indiciado pelo crime de estupro de vulnerável. As imagens foram gravadas há pouco mais de um mês. O homem que foi autuado por estupro de vulnerável tenta culpar a enteada pelo que aconteceu. Estou arrependido de ter tomado a atitude de tentar conter a menina, mas eu não tive intenção nenhuma de agredir ela, não. Ao meu ver, eu simplesmente tentei conter ela só. Eu falo da agressão dela, quebrando as coisas dentro de casa, somente isso. Segundo as investigações, as agressões aconteciam há pelo menos 7 anos. Ao ser interrogada, a mãe disse que não sabia do que estava acontecendo. Mas se estiver mentindo, ela pode ser indiciada por omissão. Ela alega que não tinha conhecimento dos fatos. Nós iremos agora aprofundar as investigações até para
comprovar ou não esse conhecimento prévio da mãe. Se for comprovado que ela tinha conhecimento, ela também será indiciada, visto que a omissão dela aí é uma omissão que penalmente relevante e constitui crime. O acusado já foi encaminhado ao presídio. Acidente com morte na rodovia do Contorno. A família voltava para casa depois de um culto na igreja. A frente do Astra ficou totalmente destruída. O mesmo aconteceu com a lateral do Celta. Neste segundo carro estavam Jussara Balestreiro, de 52 anos, a irmã dela, Hélida, de 57 anos, e o condutor do carro, que é marido de Hélida, Alvino Pereira, de 59 anos. Hélida não suportou os ferimentos e morreu. A batida foi na altura do bairro Nova Brasília, em Cariacica. É terrível perder um ente da família, principalmente nessa situação, numa situação trágica, numa situação que poderia ter sido evitada, se as pessoas tivessem consciência que dirigir é perigoso, que você, quando pega um carro, você está colocando em risco não só a sua vida, mas de outras pessoas. De acordo com a família, o Celta fazia o retorno para entrar no bairro Nova Brasília e quando atravessava a pista, o Astra veio em alta velocidade, furou o sinal vermelho e atingiu em cheio o carro onde estavam as 3 pessoas. As vítimas voltavam de um culto. Ainda segundo familiares, o motorista do Astra teria abandonado o local logo depois do acidente. Ele devia estar a mais de 120 por hora, numa pista que eu acredito que é 60 km do permitido, num tempo chuvoso. Informações dizem também que o carro dele estava cheio de mulheres e que provavelmente ele estava bêbado. As 2 pessoas feridas no acidente continuam internadas em estado grave. O titular da Delegacia de Trânsito disse que tem conhecimento do ocorrido e vai investigar o caso. A Polícia Federal finalizou um inquérito sobre o rompimento da barragem de Fundão em Minas Gerais e concluiu: o alto escalão da Samarco sabia de falhas na represa e ignorou os riscos de um acidente. O inquérito finalizado da Polícia Federal mostra que a barragem rompeu por uma série de fatores. Em uma coletiva de imprensa nesta manhã, mostraram que entre os fatores estavam o conhecimento de diversas falhas de estrutura, uma carta de risco desatualizada, obras que mudaram a estrutura original do projeto e até a operação da barragem com uma quantidade de rejeitos acima do limite seguro. Ela tinha conhecimento de todos os problemas que essa barragem já vinha apresentando desde sua construção, das reformas que foram feitas nela sem projeto, sem nada, e aumentou a produção e utilizando essa mesma barragem que já era problemática e utilizando ela acima do que as normas técnicas recomendam. Como o Rio Doce foi contaminado pelos rejeitos, este foi considerado o maior desastre ambiental de todos os tempos no Brasil. De acordo com o inquérito, foram devastados mais de 1 milhão de hectares de mata. Em conversas apuradas pela polícia, ficou provado que o alto escalão da empresa Samarco sabia dos riscos e ignoraram as consequências. Pelo que foi apurado no inquérito, sempre a direção da Samarco era comunicada e tinha consciência do que estava acontecendo na barragem. Durante as investigações, a Polícia Federal descobriu que empresas contratadas para fazer um relatório sobre a estabilidade da barragem tinham identificado algumas irregularidades. Mas a Samarco decidiu seguir os trabalhos com a Vogue BR, já que esta apresentou relatórios que não apontavam riscos que poderiam interromper as atividades da mineradora. 3 empresas foram indiciadas: a Samarco, a Vogue BR e a Vale, por também ter despejado rejeitos na barragem sem se responsabilizar pelos riscos. Além delas, 8 pessoas também vão responder pelos crimes. Tem uma documentação em que foi apreendida em que eles falam lições que aprendemos sobre que devemos aprender com Fundão, onde eles relatam várias falhas. Fora isso, é a gente entender como era feito esse trânsito de comunicação na empresa e que isso realmente chegava até a diretoria. A Samarco repudiou a alegação de que conhecia os riscos de rompimento e informou que vai continuar prestando todas as informações necessárias ao processo. Acusados de participar da morte de um jovem em Vila Velha são detidos. De acordo com a polícia, o crime foi motivado por vingança. Carlos Alberto da Costa, de 40 anos, mais conhecido como Carlão, a esposa dele, Marquilene Novaes Lisboa, de 36, Agostinho Nunes Viana Júnior, de 27 anos,
João Carlos de Amorim, de 22, e Patrick da Cruz Dorte, de 25, foram presos durante uma operação de cumprimento de mandado de prisão temporária. A operação foi realizada pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha. Os 5 são suspeitos de estarem envolvidos na morte de Bruno Passos Ferreira, de 23 anos. O crime aconteceu no dia 12 de maio de 2015, no balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha. De acordo com a Polícia Civil, Bruno foi morto por vingança. Um mês antes de morrer, ele teria participado do assassinato do irmão de Patrick, um dos detidos durante a operação. Esses autores, eles agiram motivados por vingança, pela morte de um dos autores, irmão de um dos autores. O Patrick, que é um dos autores, teve o irmão assassinado um mês antes. E essa vítima, Bruno Passos Ferreira, seria apontado por eles como um dos autores. Nós conseguimos identificar claramente que um é o executor, que é o João Carlos, e os outros 5, todos tiveram alguma participação, seja dando apoio ou alguma contribuição para a ação do João Carlos. A Polícia Civil ainda está procurando um 6º envolvido no assassinato de Bruno. O homem foi identificado como Isomar Scheffer Júnior, de 35 anos. Quem tiver alguma informação do acusado é só ligar para 181. Os outros suspeitos foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana. Primeiro o frio e agora a chuva. E com ela estava faltando o quê, né? Um alívio. Afinal, o estado enfrenta uma das suas piores secas. A quarta-feira ficou acinzentada mesmo. O sol não deu ar da graça nem um minuto sequer. O colorido nas ruas ficou por conta dos guarda-chuvas. Muita gente estava morrendo de saudade deles. Estava precisando, né? Veio na hora certa. Assim, a chuva incomoda um pouco, mas quando a gente põe a mão na consciência e sabe, né, o quanto nós precisamos dela, até agradecemos, né, por esse presente aí. Em Vitória, a chuva fez com que o início do inverno ficasse bem característico. O frio fez questão de marcar a presença. A Rosilene gostou. Tô gostando do tempo. Falar que não tô gostando, eu tô mentindo. Eu tô gostando muito bem desse tempo. Essa chuvinha foi boa, porque o frio já estava um pouco, mas a chuvinha aumentou. A chuva foi boa por causa que a gente está precisando de água. No início do mês passado, o governo do estado decretou o estado de emergência por conta da estiagem. Na época, pelo menos 14 cidades haviam determinado o racionamento de água. Bom, a chuva apareceu nesta quarta-feira. Mas será que São Pedro atendeu mesmo as preces dos capixabas? Tudo vem na hora certa, né? Deus sabe o que faz, né? Chovendo, pra gente tudo é bom, para dormir, para se alimentar, para trabalhar, entendeu? E vendo a hora certa. Bom, os índios fazem a tal dança. Para quem não domina esse ritual e quer que a chuva permaneça por um bom tempo, a saída parece mesmo recorrer aos céus. Pedir a Deus mandar mais chuva, né? Para não ir embora, continuar, né? E a previsão para amanhã é de chuva leve pela manhã e tempo mais firme à tarde e à noite. A Marinha fez um alerta de ressaca no litoral capixaba com ondas de até 2,5 metros até quinta-feira. Bandidos roubam carro e na fuga sofrem acidente. O veículo bateu num poste, numa casa e ficou destruído. O carro ficou muito destruído. O impacto foi tão forte que quebrou uma roda, furou um pneu e deixou um grande amassado na parte dianteira. De acordo com testemunhas, o veículo perdeu o controle, bateu neste poste, subiu a calçada, atingiu a coluna deste imóvel, destruiu essa outra, amassou o portão de ferro e só foi parar naquele outro poste. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da noite desta terça-feira em Bela Aurora, Cariacica. Os 2 ocupantes do automóvel eram bandidos que tinham acabado de praticar um crime no bairro vizinho. O carro tinha sido roubado em Sotelândia minutos antes. Os criminosos estavam em fuga e em alta velocidade. Depois que bateram aqui na casa, eles ainda saíram correndo na direção desta rua aqui e fugiram no meio do matagal. O local destruído estava sendo preparado para virar um ponto comercial. No andar de cima e nos fundos residem famílias. Ninguém se machucou. O Birajara mora perto e ouviu o barulho que a batida provocou. Vi só o barulho, eu estava dormindo. Um barulhão muito alto, muito alto. Graças a Deus não tinha ninguém na rua. Se tivesse, tinha matado alguém.